Olá pessoal, aqui é a Débora e no vídeo de hoje eu venho trazendo pra vocês uma resenha que está há muito tempo pendente lá no blog e aqui no canal, que é de uma autora parceira, uma autora queridinha que me deu a oportunidade de ler um livro que tem uma lição de vida que vai ser levada durante muito tempo e que mudou minha forma de pensar, que é o livro Uma Vida para Sempre, da Simone Tahiti. Antes de tudo, eu queria agradecer a autora pela oportunidade de conhecer os personagens dela, essa história e a forma de pensar que ela tem, assim como a forma de pensar dos personagens. Foi um livro que me fez refletir sobre a vida e que mudou muito a minha forma de perspectiva. Então vamos começar com a resenha. O livro vai contar inicialmente a história da Ethel. A Ethel é uma garota de 17 anos e que provavelmente poderia levar uma vida normal, mas ela nasceu com uma doença chamada SIPA, que significa insensibilidade conjectiva à dor, anidrose. Acho que é assim que fala, eu vou estar deixando passando aqui na tela como é o nome da doença. Ou seja, essa doença não faz com que ela sinta dor. Não importa o que aconteça, ela não vai sentir nenhum tipo de dor física. Ela também não consegue controlar a temperatura do corpo e ela não transpira. Pra vocês terem uma noção, a autora deixa bem claro que ela precisa de um dispositivo, né, do celular dela, tipo, no despertador, em quantas horas ela precisa ir no banheiro, porque ela não sente a necessidade de ir no banheiro. Então é uma doença bem difícil de se levar. Então ela não pode ter uma vida normal, apesar da idade dela. Ela não frequenta mais a escola, ela não frequenta as festas e ela não tem amigos. Na verdade, os únicos amigos dela são os amigos que ela fez no decorrer da vida no hospital. Como ela frequenta muito o hospital para fazer quimioterapia, ela sempre tá conhecendo pessoas novas, mas todas elas estão no hospital. E isso faz com que a mãe dela sempre tenha um pé atrás quando ela vai no hospital, porque ela não gosta muito que a filha dela tenha esse contato com pessoas mais doentes do que ela. E em uma dessas idas ao hospital que ela conhece o Victor, e o Victor tem leucemia mielose aguda. Acho que assim fala porque, gente, hoje minha língua tá travada, não sei falar nada. Mas enfim. E o Victor tá lutando pra curar a doença. E eles acabam fazendo com que esses encontros deles sejam mais frequentes. Então toda vez que a Ethel vai no hospital e ele tá lá, às vezes ela vai só pra ver ele e eles acabam compartilhando os mesmos interesses. Eles têm gosto por música, por poesia, por livros iguais e a gente vai vendo isso durante o livro todo. E eles fazem uma união muito otimista. Apesar de todos os problemas deles, eles com cada uma das suas peculiaridades em doenças, eles fazem com que isso não abale eles tanto e sempre sejam otimistas por estarem vivos. Então eu acho que é um livro que passa muito dessa imagem, dessa lição de moral. Aproveite a vida enquanto você ainda está vivo. O livro é narrado em primeira pessoa pela Ethel em forma de diário, ou seja, cada capítulo é um dia diferente. E eu acho que isso deixa a gente mais próxima da personagem em vários momentos, porque a gente vê a percepção dela em cada situação, sobre como ela está se sentindo em cada situação. O livro é muito bem narrado, as palavras são muito simples e não tem uma queda de sentido ou a gente vê uma diferença durante a narrativa. A narrativa permanece limpa, permanece no mesmo nível e a gente vai percebendo isso. A autora não utiliza de palavras difíceis e até com palavras simples, toda página tem uma poesia diferente. A gente vê como é a vida através das palavras da autora. E isso é algo muito positivo de se ter. A autora sabe muito bem construir personagens, os personagens são incríveis, são personagens amorzinhos que você quer ter como melhores amigos. E eu acho que isso é um dos pontos mais positivos da história, com certeza, que é a criação dos personagens. Além da gente ver a vida de pessoas com doenças, a gente vai também ver como eles lidam com certas situações. A SIPA é uma doença muito rara, uma doença que é uma doença muito prejudicial. Então a gente vai vendo como a Ethel lida com isso, sabendo que ela está prestes a morrer e não pode fazer muita coisa por isso, porque não é uma doença que tenha cura. Então ela não pode se divertir enquanto ela tem esses momentos, porque ela precisa de um despertador falando pra ela quantas horas ela tem que ir no banheiro. E ela tem um lugar muito reservado pra ela, ela não pode ultrapassar o seu limite.
Então a gente vai vendo como ela vai levando a vida com isso. E também a gente vai vendo como a mãe dela suporta todos esses problemas. A mãe dela é aquela mãe tipo coruja, então não permite que ela faça muitas coisas. E a mãe dela até não apoia o fato dela ter amigos que estejam doentes. Então a gente vai vendo como vai ser a relação da Ethel com a mãe dela durante o livro todo. Como elas vão se entender durante o tempo todo. E o Victor é aquele personagem muito carismático, muito gentil, muito otimista sobre a vida e que não gosta de falar sobre a sua doença, porque ele sabe que tem coisas melhores para se fazer além da doença dele. E a Ethel vai aprendendo muito com o Victor, e o Victor vai aprendendo muito com a Ethel. E eu acho que esse é um dos pontos positivos, a relação entre eles, que nunca se abala apesar das dificuldades. Talvez um dos pontos negativos, na minha opinião, seja a forma fissurada que a Ethel tem com a morte. A Ethel, nos primeiros páginas, fala que está morrendo, mas não é por causa da doença. E ela fala muito sobre a morte, que está morrendo e que não importa o que aconteça, ela vai morrer. E realmente, ela vai morrer, ela tem que ter esse tipo de pensamento, porque ela sabe que vai. Mas eu acho que essa fissura dela no livro todo acaba tirando um pouco da essência do livro, que é aproveite a vida. Então, se a própria personagem diz tanto que está morrendo e que vai morrer e que vai morrer, a gente meio que sai um pouco daquela linha de aproveite a vida. Mas tirando esse fato que talvez seja irrelevante para alguns, foi um livro maravilhoso, um livro com uma história incrível, com personagens incríveis e com uma lição de moral, uma lição de vida muito maior do que a gente imagina. Então, eu super adorei a história, super adorei toda a passagem dos personagens. A gente vê eles evoluindo durante o livro todo. Então é isso, pessoal. Essa é a resenha de hoje. Se vocês gostaram do livro, eu vou estar deixando aqui no box da descrição todas as redes sociais da autora e do livro Uma Vida para Sempre, para vocês adquirirem e se encantarem com essa história. Eu vou estar deixando aqui no box da descrição também a resenha escrita no blog, que está bem mais completa do que aqui no vídeo, e tem uma outra perspectiva da minha opinião. Então, é isso. Se inscrevam aqui no canal, é só clicar nesse botão vermelho aqui, tá vendo? Para se inscrever, e ativem as notificações para receberem as novidades toda vez que tiver vídeo novo. Curtam e compartilhem o vídeo também, tá? Isso me ajuda bastante nas divulgações. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, lá no meu primeiro livro também, que eu já comentei no vídeo passado, que vai estar aqui no box da descrição. Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!